Oi, pessoal, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde, eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, então, enfim, saudações a todos e alguns anúncios importantes. Primeiro que a gente tem que conversar é sobre essa nova dinâmica agora das aulas, embora a gente imaginasse que a gente pudesse chegar a esse ponto de isolamento social, o fato é que talvez a gente não tivesse pensado nos impactos que isso causaria. Então, quando a notícia chegou na segunda-feira, nós professores, a gente já tinha isso como uma probabilidade, só que eu acho que a gente imaginou que a gente teria talvez um tempo maior para discutir entre nós presencialmente. Eu, pelo menos, estou dando o meu ponto de vista. Eu achei que a gente fosse entrar em isolamento, mas eu achei que ainda ia ser na próxima semana. Então, não sou muito boa para previsões de pandemias. É um momento muito delicado, que ninguém tinha como prever e ninguém desejava que acontecesse. Muito pelo contrário, mas enfim, a realidade posta é essa e a gente tem que lidar com ela da melhor forma possível. Então, eu tenho alguns avisos importantes para fazer. Como é que vai funcionar, pelo menos por enquanto, a nossa metodologia de aula? As aulas serão colocadas no YouTube, seguindo o cronograma planejado normalmente. Eu vou postar de 2 a 3 vídeos por turma. Eventualmente, alguma turma a gente até possa aproveitar algum vídeo, mas eu vou postar pelo menos 2 vídeos de 30 minutos com o conteúdo da matéria. E aí, durante a recomendação para vocês e para mim, eu vou postar esses vídeos com antecedência em relação às aulas. Claro que a primeira turma que assistir vai ser um pouco pega de surpresa. A gente tinha conversado de fazer live no Facebook, o que não está descartado. Mas eu, pelo menos, acho que até para que vocês fiquem mais resguardados, fazer isso no YouTube talvez funcione melhor. Então, eu já tinha um canal, apaguei tudo que tinha, só tinha uma coisa, foi fácil. Dediquei o canal para os alunos da graduação do Uniaraxá. Claro, ele vai englobar todas as matérias que eu dou aula, mas a minha ideia é postar os vídeos antes das aulas, para que vocês tenham tempo de assistir antes das aulas, até porque eu imagino que muita gente está em casa. Se não está, vai ficar, porque na semana que vem várias coisas vão deixar de funcionar. Então, a ideia é que vocês vejam, e aí durante o horário de aula normal, eu vou ficar disponível no chat da plataforma do aluno. Não quer dizer que necessariamente vocês vão conseguir falar comigo pelo chat da plataforma do aluno, porque na semana passada a gente sofreu com algumas instabilidades do portal. Então, a segunda forma, através da qual vocês vão conseguir tirar dúvidas comigo, é pelo e-mail institucional. E aí eu entro já no segundo aviso. Com relação ao e-mail institucional, o trabalho de vocês, de direito societário, ele ficou uma bagunça, porque todas as turmas me mandaram pelo e-mail institucional e alguns alunos colocaram qual que era a matéria, qual que era a turma, o que facilitou, outros não colocaram nenhum nome. Então, eu juntei todas as disciplinas, eu separei por disciplina, o consumidor foi para uma pasta, civil foi para outra, empresarial foi para outra, já estou com 2 turmas corrigidas, mas em compensação societário, eu estou com vários trabalhos sem nome, sem nome do aluno, sem o nome da turma, o que vai deixar, vai complicar bastante a correção. E eu também tive alunos que, depois de vencido o prazo de entrega, disseram que estavam com dúvida e tal. Bom, em todas as salas eu abri a planilha, principalmente quando a gente foi estudar sociedade em comum, mas fizemos também na sociedade em conta de participação, para já explicando
como é que a gente ia fazer com relação a qual era o regime principal, qual era o regime supletivo, tirei dúvidas a respeito daquela última pergunta sobre recuperação, e naquela pergunta específica eu avisei que, como não é conteúdo da nossa disciplina propriamente dita, mas sim no futuro, que eu só queria que vocês começassem a desenvolver o raciocínio do direito empresarial, aquela pergunta eu não vou avaliar com o mesmo critério que eu vou avaliar as outras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu sei que está faltando trabalho porque eu contei a quantidade de alunos que eu tenho e a quantidade de trabalhos que eu recebi. Eu vou estender esse prazo improrrogável até quinta-feira da semana que vem. Deixa eu olhar aqui que dia que vai dar. Dá dia 26. Até o dia 26. Quem entregou, entregou. Quem não entregou, não vai dar mais para a gente esperar. Vocês estão sabendo disso já tem bastante tempo. E aí sim, eu vou desbravar esses trabalhos que estão sem nome e tentar identificar quem fez o que para poder distribuir as notas e avaliar e corrigir esses trabalhos. Mas para o futuro, eu queria que vocês fizessem o seguinte, quando tiver trabalho for TDE, coloque TDE, turma, nome do aluno, no título do e-mail. Se for dúvida, dúvida, turma, nome do aluno. Porque alguns e-mails, por exemplo, não tem o nome do aluno, tem como o aluno gostaria de ser chamado, mas aí fica difícil de entender. E como não tem turma, fica muito complicado. Então, são esses os avisos. Prestem atenção, então, no chat. Se por acaso a plataforma estiver instável, vocês não conseguirem falar comigo no chat, aí vocês tentem falar comigo no e-mail institucional com esse texto. Dúvida, nome da turma, nome do aluno, para que fique mais fácil de entender. E assim a gente vai seguindo. Minha intenção é que vocês não sofram menor quantidade de prejuízo possível, não só a minha, da instituição como um todo, tanto que quem for aprovado na disciplina vai poder repetir a disciplina de forma presencial como ouvinte, desde que comunique o orientador no semestre que vem. Não sei se vai ser de interesse de todos, mas há essa possibilidade. Então, a faculdade está comprometida a privilegiar, né, a boa relação que sempre teve, causando o menor impacto possível, já sabendo que, de fato, a dinâmica do aprendizado agora vai mudar. E aí eu preciso que vocês tenham um pouco de paciência, porque tudo muito novo, realmente. A gente não, eu, por exemplo, eu não estou habituada com essas ferramentas que nós temos na plataforma do AVA. Então, estou aprendendo ainda. Então, tenha um pouco de paciência. A minha ideia não é causar prejuízo, muito pelo contrário. Então, talvez até por videoaula, como matéria mais complexa, eu posso falar um pouco mais devagar. E aí, por acaso, se vocês não tiverem entendido, vocês podem pausar o vídeo, voltar ao vídeo, talvez funcione um pouco melhor para o direito empresarial. E as dúvidas que vão aparecer, e eu torço para que elas apareçam, a gente sana através do chat ou do e-mail. Assim que, para a próxima semana, a gente vai trabalhar com esse sistema do YouTube. Assim que eu tiver certeza que a plataforma está estável, aí a gente vai entrar com conferência no horário normal de aulas, para que a gente possa voltar a ter esse contato diário, né, e ao longo da aula, para que eu seja interrompida à medida que a aula for sendo ministrada. Então, são essas as orientações. A faculdade, ela está fazendo tudo o que ela está fazendo amparada por normas do Ministério da Cultura e outros órgãos de fiscalização do ensino. Ministério da Cultura não, Ministério da Educação e outros órgãos de fiscalização do ensino. E eu recomendo, e eu acho até que se fosse aluna faria isso, como vocês estão sendo avaliados à distância pela participação e presença,
Quem assistiu o vídeo, né, tem sempre alguém que não vai assistir, ou vai achar que engana o professor. O que não vai adiantar, porque a gente vai ter prova. Então, é bom que vocês assistam, que vocês participem, não só da minha matéria, mas de todas. Mas com relação a esse sistema do YouTube, eu vou pedir para vocês colocarem o nome nos comentários, tipo nome e turma, também para usar isso como critério para a proteção de vocês. Se por acaso, por algum motivo, eu não considerar que alguém participou, vocês vão ter um meio de prova, digamos assim, materializado ali de que a participação efetivamente se deu. Não obstante, a gente foi orientado pela instituição a cobrar, depois de todas as aulas, um exercício, alguma atividade que também vai servir para fins de avaliação de presença. Não necessariamente, aliás, não é para avaliar com pontos, mas se for possível, se todo mundo fizer, aliás, se as pessoas fizerem todas as atividades propostas, vocês não tenham dúvida que vocês vão poder contar com a minha ajuda caso vocês precisem de complementação de nota, desde que também não seja nada muito absurdo, ou complementação de falta, o que eu acho que também pode acontecer, mas esse é um pouco mais improvável. E talvez o argumento mais importante seja para que todos façam as atividades propostas, porque afinal de contas vocês estão comprando um produto, né, que é um curso superior, e não adianta nada a gente pagar a mensalidade e não participar das aulas. Falo isso de um modo geral, independentemente de turma. Então, com relação às questões deixadas para o terceiro período noturno, eles tiveram aula na segunda, mas acontece que a gente tirou dúvida do trabalho. Então, para eles, também foi disponibilizada essa lista de exercícios, são 15 questões, salvo engano, divididas em sociedade em comum e sociedade em conta de participação, ou seja, as não personificadas. E teve aluno me perguntando, mas precisa de fazer porque a gente teve aula? Precisa. Precisa porque esse é um principal termômetro que eu vou ter, mas mais ainda que vocês vão ter com relação às avaliações que vão acontecer. Um dia, a gente não sabe se o calendário vai ser mantido. Mas no mesmo dia que eu tirei as questões para os exercícios, eu já separei algumas para avaliação. Então, vai ser naquele nível a prova, e é bom que vocês comecem a se habituar com o estilo de questões, para que vocês também tenham boas notas nas avaliações bimestrais. Então, essa é a recomendação. Por favor, façam os exercícios. Nessa turma especificamente, eu estendi o prazo de entrega, porque eu vi que até agora, eu acho que menos de 50% dos alunos já entregou. Então, eu estendi o prazo de entrega para o dia 25/3, tá? Combinado? Às 23 horas e 59 minutos. Entrega exclusivamente através do portal, não me mandem por e-mail. Quem me mandou por e-mail e já aconteceu, por favor, poste no portal. Eu só vou considerar e-mail, resposta no e-mail, se a pessoa mandar junto uma explicação falando que o portal está fora do ar, porque a coisa tem que ser sistematizada de algum modo. Então, é assim que eu vou fazer por enquanto. Torço muito para que logo a gente possa estar junto de novo na sala de aula. E, bom, vamos para o conteúdo agora, porque de recado acho que está suficiente. Bom, na aula passada eu postei um vídeo, 2 na verdade, sobre sociedade em conta de participação, que era o assunto que a gente tinha começado a discutir em sala de aula. Só para retomar aqui, a gente termina esse assunto e já segue com sociedade simples. Algumas considerações que eu gostaria de fazer. Primeiro, serão todas sobre sociedade em conta de participação. Primeira coisa, se alguém precisar de um conceito de sociedade em conta de participação, esse conceito, entre aspas, ele veio meio que já traçado
no artigo 991, que diz o seguinte, me permitam ler. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Ok? Então, a gente tem um sócio ostensivo e o sócio oculto. Como que acontece a responsabilização? Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este, quer dizer, perante ao sócio ostensivo, o sócio participante nos termos do contrato social. Vamos seguindo e aí a gente faz as considerações. O 992 diz que a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Nesse ponto, ela lembra muito a sociedade em comum que a gente já viu, e mais interessante disso é que, assim como a sociedade em comum, essa é uma sociedade despersonificada, portanto, ela não tem personalidade jurídica, e daí decorrem alguns efeitos. Por exemplo, ainda que o contrato, esse nem é um efeito comum das duas, mas as duas são sociedades despersonificadas, justamente porque elas são sociedades despersonificadas, o patrimônio que constitui é chamado de patrimônio especial, não é o patrimônio social, né? A gente não pode dizer que é um patrimônio social, porque, na verdade, a gente nem tem uma sociedade. O direito chama de sociedade e coloca dentro do capítulo do direito societário, porque, eventualmente, ele precisa regular essas relações, porque elas existem. Mas, eu já disse isso em sala de aula, o direito societário, ele privilegia muito mais as sociedades empresariais e as sociedades personificadas. Até porque o livro chama do direito de empresa. Então, faz mais sentido que seja assim. Essa sociedade aqui, ela tem um contrato social, a gente até chama de contrato social, porque ele constitui, né, essa sociedade que não é uma sociedade, mas esse contrato social ele só produz efeito entre os sócios e os terceiros eles provam a existência da sociedade em conta de participação de qualquer forma. Elas não têm personalidade jurídica, já disse, e ainda que esse contrato esteja registrado na junta comercial ou no cartório, isso não vai mudar em absolutamente nada a situação de que o sócio ostensivo, ele responde unicamente pelas dívidas sociais, regra geral, e age, né, em seu nome, de forma individual e exclusiva, na administração e gestão da empresa. Bom, vamos ver o que tem mais aqui de importante para a gente discutir. Aqui, ó, 993. Contrato social produz efeito somente entre os sócios e eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Então, já estava claro, né, porque o subtítulo é das sociedades não personificadas, e a gente tem duas sociedades, né, a em comum e essa, mas aí veio o artigo 993 caput para deixar isso mais claro ainda. Parágrafo único do 993. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente pelas obrigações em que intervir. Duas considerações aqui. Primeiro, esse artigo ele não cai, ele despenca em prova. Eu acho, salvo engano, que a gente tem uma questão com uma alternativa com essa redação ou alguma coisa parecida, mas é essa questão da diferenciação da responsabilização dos sócios ostensivo e do sócio oculto.
E guardem aqui que ele responde solidariamente apenas nas obrigações em que ele intervir. Então, se por acaso, aliás, obrigações em que ele intervier. Então, por acaso, se a questão disser contar uma história, uma história qualquer, dando a entender que o sócio oculto, ele só interveio em uma determinada relação, mas perguntando se é possível que ele responda solidariamente como um todo, essa resposta vai ser falsa, justamente por conta desse parágrafo único do 993, provavelmente um dos artigos mais importantes em relação a esse tipo societário que a gente está estudando. Aí aqui eu queria só, para não sair muito do foco, ler para vocês um trecho curtíssimo do livro do André Santa Cruz, que é um dos que a gente está usando, junto com o do Tarcísio Teixeira e o do Enedino das Chagas, do Direito Empresarial Esquematizado. Esse aqui chama Direito Empresarial Volume Único, do André Santa Cruz. Está disponível, todos eles disponíveis na plataforma também, na biblioteca virtual. Sociedade em conta de participação é o que a doutrina chama de sociedade secreta. Na verdade, não se trata propriamente de uma sociedade, mas de um contrato especial de investimento. Então, se a gente voltar na nossa apostila, a gente vai ver que essa sociedade ela se caracteriza, né, pela participação de lucros de uma atividade econômica, aquele que não se apresenta como sócio nos registros oficiais, conforme o artigo 991, que a gente acabou de ler, né, o sócio ostensivo que aparece. Outra consideração importante que vocês devem guardar, porque essa é distintiva dessa sociedade também. A gente tem um sócio ostensivo, que é aquele que responde, se obriga perante a sociedade de terceiros, e a gente tem os outros sócios ocultos que não aparecem nas obrigações sociais. O contrato, a gente já disse, da sociedade em conta de participação, ele até pode ser registrado no cartório na junta, mas não vai mudar em absolutamente nada. Não vai ter validade nenhuma, porque a legislação brasileira ela nem admite esse tipo societário. Essa regra está no 993, mais precisamente no caput, que é o que a gente já leu. E aqui uma outra consideração interessante. A sociedade em conta de participação é meramente um contrato na participação de lucros, exatamente como lido aqui no livro que eu acabei de ler aqui no livro do André Santa Cruz. Ocorre que se essa sociedade for descoberta, a existência desse tipo societário, desse sócio oculto, se isso vir à tona, a responsabilização, todos eles podem vir a ser responsabilizados pelos atos que ele declarou, que ele não declarou existir. Por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas eu contei do caso do meu colega da empresa de energia fotovoltaica, que ao invés de ter um vínculo de emprego, quer aparecer como sócio oculto de uma sociedade em conta de participação para receber os lucros dessa empresa de energia fotovoltaica, e o sócio ostensivo seria o mesmo sócio dono da empresa de energia fotovoltaica, ou seja, ao invés deles serem empregados e registrados como empregados, para que eles deixem de pagar impostos e contribuições incidentes sobre o salário, eles passam a ser sócios dessa sociedade, sócios ocultos. E isso vai gerar uma série de desdobramentos, por exemplo, na declaração de imposto de renda pessoa física. Eu disse que o fisco, em especial a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, eles já estão começando a fechar o cerco em relação a esse tipo societário,
porque ele vem sendo usado para fraudar não, né, mas para evitar o pagamento de impostos. E pode acontecer também dele ser usado dentro de um grupo societário, assunto que a gente vai ver lá na frente, para fugir, para esconder patrimônio. Às vezes a pessoa está falida ou com uma empresa quase falida, mas tem uma sociedade em conta de participação cujo capital social, o capital especial, né, na verdade, ela participa como sócio oculto. Então, ou seja, ela tem bens, né? Ela talvez nesse exemplo ela desvia bens de uma cesta de laranja podre, que é a sociedade que está quase falida, para uma sociedade em conta de participação, como sócio oculto, evitando o pagamento de credores no primeiro caso. Então, se isso vier a acontecer, esse sócio ele vai ser responsabilizado. E a gente tem outros instrumentos também para responsabilizar o sócio. Ele pode ser provado, né, a sociedade em conta de participação em qualquer meio em direito admitido. O contrato desse tipo societário ele deve prever um capital integralizado pelo sócio, ostensivo e oculto. O sócio oculto ele ajuda a integralizar o capital. Por isso mesmo, ele pode vir a ser responsabilizado nesse exemplo que eu dei, de desviar patrimônio de uma empresa em crise para uma outra empresa sadia, justamente para lesar credores. E o patrimônio especial criado, ele pode vir a ser afetado nessas situações e, inclusive, a depender do caso, atingir diretamente a pessoa dos sócios. Então, eu espero que vocês tenham entendido essas particularidades da sociedade em conta de participação. Tem algumas outras considerações na apostila. Eu recomendo, nesse ponto específico, que vocês leiam, caso ainda tenham dúvida, o livro do André Santa Cruz. E, sem prejuízo qualquer de que vocês tirem dúvidas pelo chat ou pelo e-mail institucional, mas eram alguns pontos mais importantes que eu gostaria de rememorar, embora vocês tenham visto um vídeo sobre isso, 2 vídeos, aliás, sobre isso. Só para finalizar aqui, os artigos 994, 995 e 996, eles vão tratar sobre a contribuição do sócio participante, de que forma que ele vai participar dos negócios sociais. E daí para baixo a gente vai começar a falar sobre a falência da sociedade. São assuntos importantes, mas basicamente vocês vão ver nos exercícios, eles são devolução de lei. Então, como vocês já viram vídeos sobre isso, está na apostila, e a gente está só fazendo uma revisão de assunto que já foi dado. Caso tenham dúvida sobre isso também, por favor, e-mail institucional e o chat durante a aula. E quem quiser aprofundar, por favor, tá a recomendação do livro do André Santa Cruz ou do Tarcísio Teixeira, todos eles disponíveis na plataforma do aluno. Próxima aula, já em breve, a gente já entra na sociedade simples, dentro já das sociedades personificadas, e aí sim a gente vai ter bastante assunto para discutir. Então, eu espero vocês no próximo bloco, ok? Até já!